Se bem que hoje eu acho que o Orkut mesmo já está tomando providências quanto a isso, né? Você já pode bloquear as suas fotos apenas para os seus amigos verem. Mas, enfim, existem os blogs, os fotologs, Mas, que a mas gurizada tem aquela gosta história, tanto, né? Bloqueia, mas alguém desbloqueia isso também. Sempre tem um jeitinho, né? Como é que a gente diz? É uma échala lei, échala trampa, né? Sempre tem alguém que já começa a vislumbrar uma forma de burlar. É importante a gente conseguir esclarecer, mostrar, porque também tem o lado do adulto, né? Quando é que essa internet é ruim para o adulto? E não é só para criança, não, para adulto claro, também. Para adulto também. Existem tantas pessoas aí que a gente vê que às vezes se começam relacionamentos ruins, coisas doentias até pela internet, né? Jogar pela internet. Mas você pode jogar em qualquer casa clandestina que também puder. O que se joga pela internet? Olha, eu não tenho assim bem certeza, mas existem jogos esse tipo de jogos de bingo, de caça-níqueis, existe na internet também. Isso é uma parte que se presta a muita falcatrua, é uma parte muito ruim. A própria internet suja, tem algum estudo sobre o que é bom, o que é ruim? Olha, o que nós fizemos, eu acho que foi uma iniciativa bem interessante, foi ainda em 2001 a Internet Sul assinou um convênio com o Ministério Público do Estado e o Ministério Público Federal, e através desse convênio os provedores de internet do Rio Grande do Sul se comprometeram a tentar coibir de todas as formas o crime via internet. Então, é guardar informações, os logs que a gente chama, né? Então, nós guardamos informações, nós auxiliamos os órgãos de investigação, né? Temos uma campanha grande sobre pornografia infantil desde aquela época, né? Sobre tornar disponível um link para denúncias, né? Então, isso é muito importante. Acho que hoje em dia os meios de comunicação também exercem um papel importantíssimo ao falar sobre essas coisas. Sabe, o abuso com as crianças, a pornografia infantil que hoje se fala tanto, né? Não é que ela não existisse antigamente, ela sempre existiu. É que antigamente as pessoas tinham vergonha de falar, né? E o próprio abusado se sentia culpado com aquilo. Hoje em dia existem lugares onde se pode denunciar. O próprio site da Internet Sul está à disposição para isso, né? A Internet Sul é uma sociedade, então ela é um .org, então ela é internetsul.org.br. Então lá se podem fazer denúncias, né? E os provedores de internet estão sempre atentos, né? Isso é uma coisa de que nos orgulhamos. E uma coisa que nos preocupa também, a facilidade com que se tem acesso à promiscuidade na internet, né? Quer dizer, digitou a palavra, lá vem tudo. Como é que a gente seleciona isso? Existem softwares, programas que se podem instalar no computador, né, que se fazem alguns bloqueios. Se pode bloquear alguns sites especificamente, pode se bloquear por palavra, né, de forma que pelo menos se minimize aquele acesso acidental à pornografia e a essas coisas ruins, né. E, de resto, eu acho que aquilo que nós falamos antes é a questão de ficar atento, conversar com as pessoas, sabe? Os filhos, os adolescentes, tudo tem que ter em casa um meio onde se possa conversar. Você tem que estar sempre ligado, tem né? que estar ligado, tem que dar uma passadinha por ali. Tem que passar. Mesmo que diga, o que tu está olhando aí, né? Claro, onde existe confiança, existe carinho. Eu tenho filhos também, eu sei como é que é isso. Adolescente é fogo, né? Mas onde existe confiança, e se ele sabe que aquilo está sendo feito pelo seu bem, com muita certeza a mãe, o pai vão conseguir chegar, né? Tem que chegar perto, tem que passar por ali, ver o que ele está fazendo e tudo mais. Quer dizer, o importante é o seguinte, não seria tão grave, não fossem os crimes, a delinquência que tem pela internet, se houvesse um certo controle. Exatamente. Quer dizer, é importantíssimo, é essencial que se tenha controle. Exatamente. Inclusive sobre os adultos. É claro. Porque não dá para liberar números, informações pessoais. Claro, né? Porque a gente fica exposto, né, à ação desses indivíduos. E o idoso que agora está entrando na internet assim, em grande quantidade. Sabe que o idoso ele é um caso mais grave ainda que o da criança, porque sobre a criança a gente ainda tem uma certa autoridade, né? Os idosos não, porque eles são donos de si, né? Eles são experientes, né? Eles são experientes, Eles então. se acham. Exatamente. Com todo o respeito, né? Exatamente. Mas eu acho que é muito importante que também nós estejamos atentos. Eles são mais vulneráveis? Eles são vulneráveis na medida em que essa tecnologia é muito nova para eles. Talvez eles sejam mais vulneráveis ainda do que um adolescente, porque o adolescente conhece todas essas coisas.
né? Ele já nasce, ele já começa a vida dele utilizando esses recursos. O idoso não. É a primeira vez que ele está ali. Então, se aparece para ele um e-mail dizendo que seu CPF está com problemas, como às vezes a gente recebe, é muito provável que ele vá clicar ali. Sim, ele vai se assustar, né? Exatamente. Até porque ele não está acostumado a ter problemas. Isso, né? ele é novo nesse meio. Né? Tá, e essa história do CPF com problemas é a mais comum de todas. O CPF com problemas, você... Quais são os mais comuns? Bom, o nome disso são os hoaxes, se diz H-O-A-X, hoax, que são as pragas virtuais. Então, a gente diz que o vírus é o próprio e-mail, né? Então, é essa questão do CPF estar com problema, o Superior Tribunal Federal está lhe chamando, sua compra foi aceita, mas só que você não comprou nada. Então vem aquele e-mail e aí a tendência da pessoa abrir, né? Claro, mas peraí. Mas que história é essa, né? Então encontrei a sua foto. Exato. Então a orientação que eu daria é a seguinte: na dúvida não abra, porque as coisas importantes, alguém vai ligar para você, vai lhe mandar uma carta, vai telefonar, vai bater na sua porta. Não vai chegar por e-mail uma notificação da Justiça Federal para você comparecer numa audiência. Então, a orientação... Até tem que pensar para quem eu enviei correspondência também, isso é importante, né? Exatamente. Então, é uma questão, você não pode acreditar naquelas coisas que aparecem ali, porque muitas vezes existirá chama-se também spam, né, essas mensagens indesejadas, que vai estar tentando captar os seus dados. E outra coisa, não responda também, porque quando você responde, aquele que está do outro lado fica sabendo que aquele endereço de e-mail existe, tem alguém por trás dele, então você passa a ser um endereço válido para onde mandar mais e mais desse tipo de mensagem. Quer dizer, tem que estar sempre atento. Sempre atento. Você falou a questão dos idosos, né? O treinamento do idoso é diferente do treinamento que se dá para o adulto jovem ou para a criança, para o adolescente. Porque a gente tem que ter mais atenção com eles nessa questão dos e-mails falsos. Né? E o idoso também está indo para a internet namorando? Sabe que estão mesmo. Porque eles acabam encontrando pessoas, grupos de interesse. Eu acho que nesse ponto de vista é libertador, sabe? Porque... Mas há riscos para eles também, né? Claro, há riscos, como tudo, né? Dizer viver é muito perigoso. Mas é importante que se tomem as precauções, mas principalmente, como nós falávamos no início, é olhar a parte boa, sabe? Utilizar os recursos que a internet provê, né? Um idoso, por exemplo, todos os idosos já passaram por uma vida adulta, jovem, em que eles tiveram uma ocupação, tiveram seu emprego, eles têm áreas de interesse, não é? Então, eles podem encontrar muitas coisas a respeito disso.